Estamos de volta com o nosso Papo Livre. O papo agora é orquídea. Eu tenho aqui comigo o Marcos Fábio, ele que é da Associação dos Orquidófilos de Indaiatuba, que no próximo final de semana, 22 e 23, realiza a terceira mostra de orquídea de Indaiatuba. Marcos, obrigado pela participação. Vamos falar um pouco sobre orquídea. Essa amostra do final de semana, na verdade, é uma forma de arrecadar fundos para um evento maior em novembro. Exatamente. Vamos fazer nossa terceira exposição de orquídeas no Clube 9 de Julho, no dia 13, 14 e 15 de novembro. Como está um pouco difícil o patrocínio hoje em dia, nós vamos fazer essa amostra para arrecadar fundos, para fazer uma exposição muito bonita, como todos os anos tem acontecido, né? E terá diversos tipos de plantas nessa exposição e na nossa amostra também. Quer dizer, a amostra é no final de semana agora e vai estar à venda. Tem plantas à venda e em exposição também. Tá. A base de umas 300 plantas em exposição e mais de 600 plantas para a venda de todos os tipos. Geralmente o pessoal pergunta assim, mas eu tenho essas plantas que vendem no supermercado. Não, serão plantas diferenciadas, com todo tipo de planta que o pessoal não conhece no mercado. A orquídea, na verdade, ela é que tipo de planta? Por que as pessoas se apaixonam tanto pela orquídea? Então, no começo do século, século retrasado, né, quando houve as explorações atrás de ouro, uma coisa, o pessoal da Europa queriam novidades. Então eles foram buscar a violeta na África e as orquídeas no mundo inteiro, porque nós temos orquídeas em todo o mundo, América do Sul, América Central, do Norte, Europa, Ásia, todo lugar. Então eles vinham nos países com equipes, eles desenhavam as plantas e levavam isso daí para a Europa para serem cultivadas lá. Então se perdia muita planta pelo caminho. E eu costumo falar que o interessante da orquidofilia é que quem mais gosta das orquídeas, 90% dos orquidófilos são homens. Olha que interessante. A mulher gosta de ter ela na sala, tá tudo, mas depois o que acontece? Deixa lá, marido, cuida para mim. Né? Geralmente é isso que acontece. Logicamente tem as apaixonadas, né? E eu costumo falar que a orquídea, ela vicia a gente. Quanto mais você tem orquídea, mais você quer. É uma coisa viciante. Ela dá uma vez por ano flor, como é que é? Existem os híbridos. Essa, por exemplo, é um híbrido, né? Existem a mistura de duas ou mais plantas. Tá. Se uma floresce em janeiro e outra floresce, por exemplo, em julho, ela pode dar 2 vezes a flor. Ah, entendi. A mesma flor, mas em épocas diferentes. E tem algumas que florescem de 3 em 3 meses, está florescendo. Que legal. Acontece disso daí. A orquídea é uma epífita, né? Ela não vive na terra. O pessoal tem esse erro. Ela não vive na terra. Por isso que é xaxim, né? Que xaxim é matéria orgânica. O xaxim hoje não está podendo mais. Você pode pôr até uma orquídea num pedaço de concreto que ela vai. Você pulverizando ela com adubo, ela vai. Caramba. Porque ela só precisa do lugar para se segurar, se fixar. Só isso. Né? E tem as orquídeas terrestres também. Né? São diferentes, são essas mais comerciais, que você vê que parece um capinzão, que tem uma orquídea muito bonita, aquilo lá, que chama-se Cymbidium. Ela é terrestre. É da família das orquídeas, mas é terrestre. É terrestre, né? E as epífitas são a maioria no mundo, né? Elas podem ser, por exemplo, até comentei com você aqui, que lá em casa eu tenho 2 árvores, eu tenho uma em cada árvore, e não está lá desde quando minha sogra colocou. Agora eu pergunto para você, ela não é como alguns tipos de plantas que são parasitas e matam a outra, a hospedeira? Não. Como eu falei para você, se você colocar num concreto, ela vai viver. Por quê? Ela faz o quê? Ela transforma o ar em açúcares, né? O gás carbônico em açúcares, que isso que dá sustentação para ela. Ela não é epífita, não mata nada. E tem um costume muito horrível que aconteceu na Bahia, com a vassoura de bruxa no cacaueiro. Sim. Eles achavam que a orquídea, chamada Ametistoglossa, que é uma orquídea linda, que transmitia a vassoura de bruxa. Eles arrancavam aquelas toceiras de orquídea e queimavam tudo. Uma orquídea daquela lá hoje custa mais ou menos quase 50, 100 reais uma muda de uma planta dessa daí. Nossa! Ou seja, eles jogaram milhões fora no lixo.
né? Então ela não faz nada para a planta, muito pelo contrário, ela até ajuda. E o melhor lugar para cultivo de orquídea é em árvore mesmo. Tá. Orquídea, ela não gosta de muita claridade, ela gosta de lugar escuro, ela gosta de claridade e umidade, né? Se você colocar ela, por exemplo, dentro de uma garagem escura, ela não vai ela não vai. A turma fala, pô, minha orquídea não dá flor. Não é que não dá flor, é que ela está num lugar muito escuro e não faz a fotossíntese certa. Então você tem que pôr um lugar claro, né? Hoje a gente tenta simular um ambiente natural delas. A gente faz o quê? Faz um viveiro, né, com sombrite para diminuir a claridade para cultivar a orquídea lá dentro. Ela vai muito bem assim, vamos dizer assim, em cativeiro, né? Tá. Eu até comentei com você que eu conheci a minha primeira relação com a orquídea, eu devia ter uns 10, 11 anos, foi com um padre lá em Itu, o Monsenhor Camilo Ferrarini, que o hobby dele, e era uma coisa até nova para as pessoas ali, o hobby dele era orquídea. Ele tinha na casa paroquial um orquidário maravilhoso, com centenas de espécies de orquídea, né? E sempre que chegava um amigo, alguém que ele conhecia ou que sabia dessa paixão dele, ou mesmo nós que às vezes estávamos lá, ele ia mostrar e falava com muito carinho de cada planta. E o outro que eu conheci, aí depois já bem mais já adulto, foi o Dr. Cirineu, que você falou até que conhece, que ele faz parte da Associação de Salto, o Dr. Cirineu Alves de Lima, que foi delegado em Itu, e ele é um apaixonado por orquídea também. Quando é que começou com você a orquídea? Como é que você começou a mexer com orquídea? É uma história muito interessante. Eu, quando tinha 9, 10 anos, eu tinha uma vizinha que tinha uma placa de xaxim, que antes você usava xaxim, com uma orquídea lá, e florescia aquilo, coisa maravilhosa, né? E eu pedia para ela, dá uma muda para mim, e ela nada, dá uma muda para mim, nada. Um dia ela arrancou um bulbo. Uhum. Arrancou um bulbo e eu coloquei dentro de um xaxim. E eu deixei num lugar lá em casa, lá, aquilo por anos nada, né? Um dia eu fiquei com raiva, cheguei, peguei aquilo e falei, vou rasgar. Quando eu fui abrir assim, tá tudo enraizado a planta. Aí minha mãe me plantou num vaso e aquilo lá florescia, a coisa mais linda do mundo, né? Olha só. E florescia. Aí eu comecei a frequentar a entidade de Sorocaba, que eu sou sorocabano de nascimento, né? E lá eles falam assim, não é assim que se planta, tem que se fazer isso, isso, isso. E aquela orquídea era maravilhosa. Eu fui plantar do jeito que me ensinaram, morreu a planta. Hoje eu falo ao pessoal que participa das nossas reuniões, nós fazemos todo primeiro domingo do mês a reunião no Sindicato Rural, aqui em Indaiatuba, né? Que se você plantou orquídea e ela está indo bem... Não mexa. Não mexa, deixa do jeito que está. Então jamais vou falar assim, planta, faça isso com a sua planta. Que o cultivo depende da mão da pessoa. Entendi. Né? Aquela chamada mão verde da pessoa, né? Então eu não vou falar assim, não faça isso diferente, não faça aquilo diferente. Se está indo bem a planta, não mexa. Não mexa. É o melhor recado. O time que está ganhando não se mexe. E quantas orquídeas você tem na coleção? Faz 7 anos que estou me preparando para a minha aposentadoria. E eu comprei um sítio em Piedade, na região de Sorocaba. Então eu falei assim, no futuro eu quero viver de orquídea, ter o meu hobby e viver também. Vou associar as duas coisas. Certo. Então eu comecei a pegar uma planta dessa, cortava, fazia um novo vaso, e comprava muitas plantas, investi muito dinheiro e muito prazer nisso também. Eu tenho hoje mais de 6 mil orquídeas lá no... Nossa Senhora! Diferentes, eu devo ter umas mil plantas diferentes. Mas no total umas 6 mil plantas. Inclusive eu vou trazer a base de 600 plantas agora para essa amostra. Puxa vida! Como muitas não vão estar floridas, eu estou tirando foto e vou colocar do lado da planta, para ver que planta que está lá à venda. Então tu vai ter planta que vai custar R$5. Entendi. Qual o preço médio de uma orquídea? Depende, eu já paguei muito dinheiro em orquídea. O que é pagar muito dinheiro? Já paguei R$1.200 numa orquídea. Nossa, mãe! Mas em média, um preço de R$25 a R$30 uma planta desse porte, mais ou menos, nesse estilo. Né? Vai falar assim, pô, é caro.
Depende do gosto. Depende do que é caro, né? Exatamente. Porque essas plantas que você compra em supermercado, se você vê orquidófilo, não tem elas. Não. Ele não gosta desse tipo de planta. Porque é uma coisa comercial. E todo mundo tem. É. Agora, essa planta aí, quantas pessoas têm uma planta dessa daí? Entendi. Então, é aquela história do vício, né? Então fica viciado nas coisas, né? Entendi. Bom, e vai ser, essa amostra que acontece em Indaiatuba vai ser das 9 às 18 horas, é De isso? sábado e domingo, né? Sábado e domingo agora, das 9 às 18, no Sindicato Rural, que fica ali na Bernardino de Campos 138. Quem quiser mais informações, como é que faz? Bom, pode ligar no próprio Sindicato Rural ou no telefone, que eu tenho meu telefone, que é o 19 999 44 5353. 5353. Está aparecendo aí na sua telinha. E quantos expositores foram que vão ter aqui, mais ou menos? Então, nós estamos pegando o pessoal da cidade só. Tá. Né? Nós estamos à base de 10 expositores, mais ou menos, aqui. Vai dar a base de 300 plantas. Uma exposição normal é a base de 1.200, 1.300 plantas. Então, nós vamos estar com um terço, mais ou menos, de plantas que poderiam estar numa exposição normal. Entendi. E daqui vocês participaram recentemente em Piracicaba. Piracicaba. Daí, vocês ficaram em 11º lugar de 33 entidades. Tá. E agora vocês estão com convite para... Americana, que vai ser no 18 de setembro, começa até o dia 20. Tá. Em Várzea Paulista, né, vai ser em setembro também. E essa aqui, ó, a de Salto, né, que é uma cidade que nos ajuda muito, ele que nos empresta as bancadas para fazer a nossa, porque nós não temos ainda. Eles estão na 46ª exposição, né? Vai ser no começo de outubro, dia 1º, dia 2, dia 3 de outubro? Desculpe, dia 2, dia 3 e dia 4 de outubro, a deles lá. Lá em Salto. É uma exposição muito bonita também, grandiosa também. Só que é a 46ª, nós estamos na terceira. Na terceira, eles estão só 43 anos na frente. Só isso daí. Lá vai ser aqui em... Lá no buracão, né? Deles, eles chamam lá no Centro Esportivo João Luiz Guarda, o Buracão, que é na Avenida Eurico Dutra, Gaspar Dutra, Jardim Bandeirantes de Salto. Na semana que vem, viu, nós estaremos em Poços de Caldas. Em Poços, participando também. Participando também. Então, as exposições com um raio de 150 quilômetros, nós estamos indo. Tá. Nós perdemos muitas, porque são com distâncias muito maiores. E só explicando para o pessoal por que nós temos que ter dinheiro. As cidades visitantes, tá? Como Guaxupé, que vem na nossa, Registro, Poços de Caldas, Laranja Paulista, nós temos que pagar hotel para 2 pessoas e alimentação. Tá. Por isso que nós precisamos arrecadar fundos, porque estamos ainda sem patrocinadores. Entendi. Falar nisso, se alguém quiser ser patrocinador... Ajuda aí, dá uma forcinha. Tá? Dá uma forcinha na alimentação, dá uma forcinha na hospedagem, já ajuda bastante. Exatamente. Maravilha. Bom, recapitulando, nos dias 22 e 23 de agosto acontece a terceira mostra de orquídeas em Indaiatuba, das 9 às 18 horas, lá no Sindicato Rural, Bernardino de Campos 138. Mais informações, está aparecendo no vídeo aí o telefone. E se você tiver também oportunidade de patrocinar, de repente você tem um restaurante aí que quer ajudar o evento de outubro, conversa aqui com o Marcos. De novembro. De novembro, conversa com o Marcos aí e já vai se acertando aí. E acredito que não custe muito para você e vai ser uma grande ajuda para essa entidade aqui que tem uma das coleções mais distintas do estado de São Paulo. Tanto é que ficou em 11º lugar de 33 concorrentes, quer dizer, é um valor significativo. Marcos, obrigado pela participação e volte outras vezes para falar mais sobre orquídea. Voltaremos, sem dúvida. Foi um prazer recebê-lo. Você aí de casa, obrigado pelo carinho da audiência e da paciência. Eu fico por aqui. A gente se vê no próximo encontro. Até lá, fiquem com Deus, muita paz. Não esqueça de acompanhar meu trabalho também sobre marketing digital no www.jairitaliano.blog.br e tem mais programação aqui na nossa TV Indaiá. Não desligue a telinha. Até lá, fui!